Mário Macieira, advogado, professor e advogado. Prefere ser professor, mesmo com as dificuldades do que vai dizer para os alunos. São duas paixões, né? Uma vez, Doroteu Ribeiro, eu estava recém-formado e tive uma conversa com ele sobre um processo em que nós éramos adversários, ele de um lado e do outro. Ele perguntou para mim, ele também foi professor da UFMA, perguntou para mim se eu estava dando aula, eu disse que sim. Ele disse: olha, meu filho, a advocacia é uma profissão muito ciumenta. Eu achei genial essa colocação dele. E ele tem razão, né? São duas paixões, acho que uma coisa complementa a outra. Doutor, e o Maranhão? O Maranhão está assim, navegando para no mar tranquilo. Uma eleição fácil do Flávio. Eu penso assim que o Flávio é uma liderança hoje nacional. Sim. Né? Hoje ele desponta aí, cumpre um papel fundamental na defesa da democracia. Né? Acho que os maranhenses, de uma maneira geral, têm que se orgulhar deles. Mas eis aqui uma coisa que eu queria dizer, Emílio. Américo Emílio é o filho. Desculpa, Emílio é o filho. Américo, desculpa. Tem uma coisa que eu queria dizer. Eu acho que todas as pessoas que votaram no Flávio têm que ter uma sincera preocupação com o segundo mandato do governador, se esse cidadão fascista realmente vier a ganhar as eleições e vier a governar. Porque se trata de um governador, não vamos nos esquecer, que é membro do Partido Comunista do Brasil. Que vota em Haddad. Que vota em Haddad, que defende Haddad, que é corajoso, que é bravo. Primeiro dia, depois do primeiro turno, ele estava lá. Que é corajoso, que é bravo, que é aguerrido, que é combativo. E nós temos que ter preocupação, se esse quadro se desenhar, em defender o mandato do governador do Maranhão. Como do governador do Piauí, como do governador do Ceará, do governador da Bahia, de todos os democratas que eventualmente cerram fileiras na oposição. Porque ele vai para cima. Ele prometeu. Prometeu ele disse, que vai para cima. Ele disse. Eu não desconfio dele, não. Acho que ele está falando sério. Infelizmente, né? Infelizmente. É o tipo da mentalidade que ele cultiva, não é de agora, desde sempre. Quando ele apareceu na política como vereador do Rio de Janeiro, ele já defendia essas teses. O sujeito que diz que a ditadura matou pouco, que não devia ter torturado, devia ter matado, isso é uma aberração, isso é um louco. Mas aí também tem aqui uma coisa que eu gostaria de destacar. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, quando é o momento de, como presidente, chefe de um poder da República, defender a nossa Constituição, que está fazendo 30 anos, ele fala da ditadura como movimento. Não. Foi. Num ato de celebração dos 30 anos da Constituição de 88, ele se referiu ao golpe de 64, a ditadura militar, como movimento. Segundo ele, para não ofender nem militares, nem militantes. Quer dizer... a história... Quem ofende é a história, né? Quem fala da história. A gente estava falando de George Orwell antes da entrevista. Sim. E eu me lembro que lá no 1984 tem o Ministério da Verdade. Isso. Que consistia em apagar a história e reescrever a história para sustentar um regime totalitário. Só está faltando isso. Quem mente não é quem desagrada não é a ou B. Quem desagrada é a história. Quem desagrada foi aquele terrível período em que você não tinha direito a dizer o que queria. Um programa desse tinha um cidadão em pé bem ali, vendo se ele iria passar ou não, se ele tinha que cortar alguma coisa. Se você não pode... Eu tenho hora que dá vontade de ver Bolsonaro. O senhor pode dizer como esses pequenos chatos? Não te disse? Bem feito. É uma negação da história que não é só nesse episódio da ditadura, sabe? No episódio da escravidão, você ouvir um candidato a presidente da República dizer que os portugueses não escravizaram os negros, porque eram os negros que entregavam os outros negros. É você ouvir um candidato a presidente da República ou os seus apoiadores dizer que o nazismo era de esquerda, quando a primeira vítima do nazismo foram os comunistas e os sociais-democratas alemães.
é você ouvir um candidato a presidente da República adotar como lema de sua campanha um lema nazista. Hitler dizia: Alemanha acima de tudo. E Hitler entrou num vácuo de poder parecido com esse. Parecido com este. Se você fosse lembrar, todas as argumentações que levaram à queda do governo de João Goulart e à ascensão da ditadura de 64 era o quê? O pretexto de combate à corrupção. Por que a gente sabe que era pretexto? Porque durante a ditadura, sem o controle da imprensa, sem o controle do povo, sem o controle do Congresso, sem o controle do judiciário, o que se teve? Um poder totalitário, e quem tem o poder abusa do poder. E houve vários casos de corrupção, a Transamazônia é só um exemplo. Né? O combate à corrupção, tanto é falso, você falou ainda agora do PSDB, cadê Aécio Neves? Foi eleito. Não é? Cadê? Prenderam ali o Perilo em Goiás para dar uma paisagem assim, de neutralidade. Mas não tem ninguém. Em compensação, condenaram Lula sem uma prova real. Sem prova. Isso é muito grave. O Moro diz na sentença que Lula é condenado por fatos indeterminados. Fatos de corrupção. Porque o crime de corrupção, ele depende do... Explique isso juridicamente. O que é um fato indeterminado? Não existe explicação jurídica para isso. O crime de corrupção, ele só se concretiza, não é? Uma das exigências técnicas é a existência de um ato de ofício. Isso é, por favor. Sei lá, você chega na blitz de trânsito e o sujeito lhe pede uma carteira de motorista, sua carteira está vencida e você diz: não, pega aqui uma cervejinha, eu já estou cometendo o crime de corrupção ativa. Sim. Mas se ele aceitar e me liberar, deixou de cumprir uma obrigação legal dele. Esse é que é o ato de ofício. Sim. Em contrapartida do suborno, é preciso que a autoridade pública prevarique, deixe de fazer alguma coisa que era da sua obrigação ou faça contrariamente ao que está previsto em lei. Quando questionado sobre quais foram os atos de corrupção que o Lula praticou, ele disse atos indeterminados. Eu vou fazer uma analogia para ser didático. É como se alguém me acusasse de ser um assassino em série. Sim. Aí o juiz, ao me condenar, dizer: a gente não sabe exatamente quem foi que esse assassino em série matou, mas a gente sabe que ele matou uma opção de gente. Sim, mas como é que tem a prova? Como é que tem um crime sem cadáver? Como é que tem um crime sem prova? Eu preciso pelo menos dizer uma pessoa que o acusado matou. Porque senão não tem motivo para condenação. Isso é um exemplo. Não é? Não se comprovou no processo a propriedade do famoso triplex. Não se comprovou. Não tem nenhuma prova. De que o triplex só o depoimento de um delator que é corréu nos autos. Então, assim como o sítio então nós também. Dois respondemos ao mesmo processo e eu, para me livrar, te acuso. Isso tem valor de prova? Mas a mídia criou um tal nível de... Essa mídia não estava tão independente assim. Não, é porque a condenação midiática vem antes da condenação técnica. É aí que entra o papel do juiz, dos advogados, dos promotores, é assegurar aquele advogado. Se alguém levantar o dedo na rua agora e dizer: aquele fulano de tal ali roubou a senhora que estava saindo do ônibus, a provável reação de todo mundo é correr, pegar o cara e dar umas pancadas nele. Qual é o papel do direito? É dizer: não, peraí, vamos pegar esse cara aqui, vamos levar para a delegacia, vamos ver quais são as provas que tem. Se tiver prova, vamos acusá-lo, ele vai se defender, vai ter direito de apresentar suas contraprovas, aí a gente vai ter uma decisão equilibrada. Esse que é o papel do direito. Porque se depender... Pronto, o exemplo histórico que todo mundo usa é o exemplo do julgamento de Cristo, né? Barrabás versus Jesus Cristo. O lava-mão do Pilatos. Eu não tenho culpa da morte desse homem. Porque não havia, pelas leis romanas, não havia razão para condenar Cristo. Né? Então, do meu ponto de vista, o processo está maculado desde isso aí. Porque o Lula, ele não só tinha legitimidade para ser candidato, como ele não deveria ter sido preso antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Mas não tem a história da segunda instância, já pode ser preso? É uma deturpação da Constituição, mas como o Supremo Tribunal Federal entrou nessa onda, como os meninos dizem, entrou nessa vibe, sim, né? Aconteceu do Lula ser preso. Mas eu vou pegar um caso, sem fulanizar, mas a eleição de Bacabal foi anulada e está acontecendo uma nova eleição agora no segundo turno. Por quê, Américo?
porque o prefeito eleito concorreu por conta em risco, mesmo sendo inelegível, não foi? Foi até o fim, ganhou as eleições, teve direito de fazer todos os atos de campanha. Só para dar um exemplo, tem milhares de exemplos na justiça eleitoral do país, mas o caso do Lula é diferente. Porque se o Lula fosse candidato, ele seria o presidente. Ele seria presidente eleito. No primeiro turno. Talvez, mas o que estava em jogo então não era exatamente se Lula é inocente ou culpado. O que estava em jogo era não permitir que o Lula voltasse a ser presidente da República. Isso é que o povo... eu estou dizendo essas coisas, você, quem está me ouvindo, me vendo, pode discordar de mim, mas essa é a minha convicção. Isso era orquestrado por quem? Teria alguém interessado nisso? Algum partido, PMDB, PSDB? Olha, eu não sei se havia uma orquestração para isso, não sei se são sinceros os propósitos do juiz Sérgio Moro, não sei a que ponto... Bolsonaro está pensando nele ser ministro, é um dos ministros. Eu vi hoje na notícia que teria 3 vagas no Supremo, se ele não criar as 16 que ele já falou que ia fazer. Teriam 3 vagas no Supremo e que essas 3 vagas seriam do Moro, da Janaína Pascoal e o terceiro, e do juiz do Rio, aquele que também faz parte no Rio de Janeiro da Lava, o Bretas. Né? Eu não sei o que vai acontecer. Ele precisa primeiro se eleger presidente, para depois pensar nisso. Doutor Mário, infelizmente nosso tempo esgotou. Se o senhor alguma hora achar necessário, conveniente, vir aqui esse programa fazer alguma ação que o senhor acha necessária, pode usar, é só ligar para a produção que o senhor manda aqui. Agora, por favor, primeiro dizer que foi um prazer enorme estar aqui, ter essa oportunidade, ter a oportunidade de debater, dar uma mensagem para os meus concidadãos, para os meus compatriotas, que eles pensem muito, reflitam muito, vejam se estão fazendo a escolha correta e não pensem isso apenas movidos pelo ódio ou pelo sentimento de ser contra essa ou aquela visão de mundo, mas que façam isso pensando no futuro da nossa pátria e pensando, sobretudo, na nossa democracia. Eu quero dizer que eu sou cristão e acredito que nós devemos nos amar uns aos outros como Jesus nos amou e não odiarmos. Eu quero dizer que eu sou patriota e por isso eu não aceito a venda da Amazônia, a venda do aquífero Guarani e a entrega do pré-sal. E por isso é que eu estou aqui hoje trazendo essas reflexões. Acho que os trabalhadores têm direitos e esses direitos precisam ser respeitados. Penso que as mulheres têm exatamente os mesmos direitos que nós homens, tanto no mercado de trabalho quanto no resto das dimensões da vida. E acredito muito profundamente de que todos os seres humanos são dotados de mesma dignidade e dos mesmos direitos, independentemente deles serem negros ou brancos, índios ou africanos, ou asiáticos, independentemente deles serem heterossexuais, homossexuais, homens ou mulheres. E isso é que está em jogo quando a gente discute as eleições de 2018. Liberdade, isso é que está em jogo. Pense bem, domingo você será fundamental para o nosso futuro. Muito obrigado, boa noite e até depois da eleição. Epa!